Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai começar a trabalhar um reino bem legal, bem facinho de se trabalhar, não tem muito mistério aqui não, que seria o famoso reino Monera, tá? A primeira coisa que eu gostaria de realmente começar a explicar para vocês nesse exato momento é que quando realmente esse reino cai em prova, quando esses organismos realmente caem em prova, a gente sempre tem que associar ali a importância ecológica desses organismos no meio, cara, é isso que vai despencar. E eu tenho certeza absoluta que essa sacada você já entendeu. Sempre que a gente for trabalhar, pessoal, com os seres vivos de maneira geral, não adianta a gente só entender as características de modo geral destes indivíduos. Eu preciso obrigatoriamente, se eu quero fazer uma boa prova do Enem, o que é o seu caso, eu preciso realmente entender como se comporta aquele organismo, né? Quando eu falo como se comporta, é como é de fato a organização corporal dele, como seria a sua estrutura celular, que nesse caso eu vou começar a falar de um organismo unicelular. Então é interessante que eu reconheça e conheça muito bem, na verdade, como vai ser essa célula, o que vai estar ali presente. Mas isso não basta, eu preciso realmente conhecer algumas características gerais, porque com esse conceito eu começo a eliminar algumas alternativas, ou não, né? Ou marco aquela alternativa, mas com certeza disparar aquilo que é mais importante, se eu realmente quero esquecer tudo e quero levar apenas uma única informação que eu julgo que é importante, é de fato a importância ecológica. E eu vou destacar para vocês, pessoal, uma que adora cair em prova, não cai, adora cair, despenca cair em prova, que seriam que as bactérias são grandes agentes decompositores, pessoal. A gente vai começar a falar aí de bactéria, vou apresentar para você uma classificação básica bacteriana já, mas eu preciso que você entenda que as bactérias heterotróficas, mais precisamente, elas são grandes agentes decompositores, junto com os fungos. Fungos e bactérias, portanto, agentes decompositores. Aí você poderia me perguntar nesse momento qual seria a grande importância da decomposição. Caramba, gente, a importância é gigantesca de enorme. Você tem aí realmente agentes que conseguem reciclar a matéria orgânica morta. Então eles conseguem realmente colocar no meio elementos minerais que serão reaproveitados pelos produtores, que serão passados ao longo de uma cadeia alimentar. Você entendeu o que eu quis dizer? Vamos repetir então esse processo? Então, os fungos e bactérias heterotróficas mais precisamente, elas conseguem então realizar ali um processo de decomposição que seria uma reciclagem da matéria orgânica morta. Mas prestem atenção, quando a matéria orgânica de fato é decomposta, o que é liberado, pessoal, no solo, não é a matéria orgânica. O que vai ser liberado são elementos minerais que serão reaproveitados pelos produtores e reincorporados ao longo de uma cadeia alimentar. Eu vou te afirmar uma coisa sem medo de errar, tá, pessoal? E isso eu gostaria muito que você aprendesse e levasse para a sua prova. Quando eu falo em decomposição, eu estou falando de uma importância tão grande que eu poderia compará-la à importância da produção. Os produtores são extremamente importantes, já que eles estão ali na base de uma cadeia alimentar. Seja ela uma cadeia alimentar terrestre ou aquática, produção é importante. É ali que eu vou começar todo o processo de transmissão de energia dentro do ecossistema. E já as bactérias e fungos, elas reciclam essa matéria. Reciclando-a, deixam ali disponível para que outros organismos acabem aproveitando aquilo que foi realmente reciclado, tá, pessoal? Deixa eu dar uma dica para vocês, porque eu acho que isso aqui é bem importante, já caiu no Enem mais de uma vez, inclusive. Quando a gente fala em decomposição, eu já destaquei para vocês que durante a decomposição, o que vai ser liberado são elementos minerais. E você desse outro lado poderia me perguntar, o que está sendo liberado? Quais são esses elementos minerais? Água, CO2, numa decomposição anaeróbica, a liberação também do metano, que já caiu no Enem associado aí à poluição, pessoal, já que o metano a gente sabe que é um gás que tem como característica absorver bastante calor, né? Retém calor. E na medida em que ele vai retendo esse calor, a gente tem ali, obviamente, com a temperatura global acontecendo, sendo destacada na questão, tá? Mas uma coisinha que gosta bastante de cair, eu tenho certeza absoluta que você, nesse momento, vai reconhecer o que eu vou falar, é o famoso ciclo do nitrogênio. Como assim? Decomposição, ciclo do nitrogênio não está fazendo sentido. Tá sim, pessoal, presta atenção aqui. Quando eu falo realmente em ciclo do nitrogênio, eu falo ali num processo de... A gente vai ter uma aula de ecologia, fiquem tranquilos. Eu vou destacar e vou detalhar esse ciclo para vocês. A princípio, eu só quero que você realmente reconheça o que eu estou te falando, tá? Fiquem tranquilos, uma coisa de cada vez. Mas, lá no ciclo biogeoquímico do nitrogênio, a gente tem a fixação. Quem faz essa fixação são bactérias do gênero Rhizobium,
bactérias que estão ali associadas com raízes de leguminosas, e essa associação é uma associação mutualística, tá? Relaxa que a gente vai falar sobre isso. Mas após a fixação eu tenho um processo no solo que é chamado de nitrificação, para depois eu ter, obviamente, que uma devolução. Processo, então, que eu chamo de desnitrificação. Se é um ciclo, eu tenho que fixar e também devolver. Vamos repetir o processo? Fixação realizado por bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? Nitrificação que acontece no solo, que é a transformação ali desse nitrogênio até chegar numa forma que as plantas, que os produtores consigam absorver, consigam assimilar esse nitrogênio, que geralmente é na forma de nitrato. Se vocês quiserem não. Agora eu fiquei com essa vontade, no finalzinho da aula, eu coloco ali esse ciclo só pra gente destacar esse processo para vocês, tá? Mas a gente tem aquela nitrificação ali acontecendo no solo. Quem vai fazer isso é também bactéria, pessoal. Bactéria que nesse caso eu poderia classificá-la como quimio-sintetizante. E depois eu também tenho umas bactérias participando então da devolução. Processo que eu chamo de desnitrificação. Professora, e a decomposição? Você mudou de assunto? Não, não mudei, pessoal. Porque é o seguinte, eu posso começar o ciclo do nitrogênio sem fixar. Eu posso simplesmente começar o ciclo do nitrogênio a partir de um processo que eu chamo de decomposição. Que dentro do ciclo do nitrogênio eu dou um nome especial, eu chamo de amonificação. Sabe por quê? Porque durante a decomposição da matéria orgânica morta, a gente tem a liberação também da amônia, pessoal. Aí a amônia no solo acaba passando por um processo de conversão até que ela se transforme ali em nitrato, tá? Então, a gente tem ali a amônia sendo convertida para nitrito, sendo convertido para nitrato. Quem faz isso são as bactérias nitrificantes e aí sim, quando a gente tem esse nitrato, ele acaba sendo absorvido, assimilado pelos produtores, reincorporados numa cadeia alimentar e aí a gente tem um ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Então percebam que nessa breve introdução eu já te dei duas importâncias ecológicas que o Enem adora cobrar, pessoal, o Enem adora citar. O Enem adora cobrar o papel de decomposição desses agentes e ciclo do nitrogênio sempre cai. Isso daí você tá careca de saber. Se você já fez aí pelo menos as 4 últimas edições da prova, você sabe que isso já caiu. E de forma repetida. As questões se repetem, acredita em mim, pessoal. Uma questão que caiu lá em 2012, voltou a cair em 2019, no Enem passado, uma questão de árvore filogenética que envolvia botânica. As questões se repetem. Então, levem os conceitos de decomposição e levem os conceitos de ciclo biogeoquímico do nitrogênio, entendendo que as bactérias participam desse processo, tá? Repetindo, só para eu encerrar essa introdução, não se esqueçam que na decomposição, o que vai ser realmente colocado ali no solo, eu tenho a reciclagem da matéria orgânica morta e o que é liberado no solo são elementos minerais que serão reaproveitados pelos produtores e incorporados numa cadeia alimentar, tá? Quem faz essa reciclagem são fungos e bactérias. E o elemento mineral que está sendo liberado no solo, amônia, água, CO2 e a gente tem também o metano sendo liberado numa decomposição, mais precisamente numa decomposição anaeróbica, tudo bem? Tranquilo por enquanto? Eu acho que já dá para a gente começar. A gente falou bastante sobre a importância ecológica desses organismos, eu vou projetar essa tela já já, mas antes só presta atenção porque eu vou te falar. Se a gente está falando aqui de bactéria, eu só quero que você entenda que a minha aula realmente é de bactéria hoje, tá? Dentro dos procariontes, porque bactéria é uma célula procarionte, eu tenho certeza absoluta que você já reconhece uma célula procarionte, mas eu vou apresentá-la para você, fica tranquilo. Mas eu só quero que você entenda que dentro desse universo de procária, célula procarionte, eu tenho 3 representantes clássicos. Tu tem as bactérias, eubactéria, tá tudo bem, mas eu prefiro chamar só de bactéria, tá? Nós temos as árqueas ou arqueobactéria, tá tudo bem, tanto faz também as duplas ou a dupla nomenclatura aí, arqueobactéria, simplesmente arquea, tá tudo certo. E a gente tem a cianobactéria. Nessa aula, eu não vou comentar da cianobactéria, vou eliminá-la por enquanto, sabe por quê? Porque eu vou trabalhar a cianobactéria dentro de algas. Nosso próximo reino a ser trabalhado vai ser o reino protoctista. E dentro do reino protoctista, eu tenho algas e eu tenho os protozoários. E dentro das algas, eu trabalho cianobactéria e você vai entender o porquê. Então, nessa aula, a gente vai comentar sobre as bactérias e sobre as arqueobactérias, tudo bem? Então, vem comigo então, que eu acho que vale a pena que você preste atenção nisso, tá? Então, projeta um slide, por gentileza, meu amor, e vamos ver o que está colocado aqui, pessoal.
Como vocês podem perceber, como eu já adiantei para vocês, as bactérias, nossa aula tem como destaque realmente este conteúdozinho, tá? A gente vai destacar a bactéria hoje, guerra vencida. E a gente sabe então que as bactérias são organismos sempre unicelulares, não existe pluricelularidade, pessoal, dentro desse reino, tá? A gente realmente considera essa condição. Professora, mas eu vejo várias bactérias juntinhas, aquilo ali não seria um exemplo de multicelularidade, não? De jeito nenhum. O que você tem ali acontecendo, o que você tem ali encontrando realmente é uma associação intraespecífica, mais precisamente, entre esses organismos. Eu chamo isso de colônia, tá, pessoal? Então, não confundam uma colônia com multicelularidade. Multicelularidade aqui não existe. Não marca essa opção, nunca, sem exceção, tudo bem? Então, as bactérias são seres unicelulares. As bactérias são sempre células procariontes. Eu vou te explicar o que é uma célula procarionte já já. Mas o que você precisa, por enquanto, entender aqui é que numa célula procarionte, pessoal, eu não vou encontrar uma organização nuclear, não há núcleo. Então, o material genético é livre, leve, solto na região citoplasmática, tá? E a única organela que eu vou encontrar realmente dentro dessa estrutura celular, pessoal, são os ribossomos. E eu tenho certeza absoluta que você já sabe a função do ribossomo. Sim, o ribossomo está associado no processo de síntese proteica, tá? Vivem isoladas, mas adoram viver em colônia. E colônia, destacando aí mais uma vez, seria uma relação intraespecífica. Eu não lembro que é uma relação intraespecífica. Relação intraespecífica é uma relação que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. Harmônica, já que eu não tenho ninguém saindo prejudicado nessa relação. Então, as colônias bacterianas são relações intraespecíficas harmônicas, tá? Uma relação ecológica, uma importância ecológica que adora cair em prova. Eu vou ler para vocês esses comentários, porque já já eu volto para mim e acabo comentando melhor com vocês, tá? Mas eu só quero que você entenda que na bactéria eu vou encontrar um único cromossomo circular. Esse cromossomo não está associado à proteína no tipo histona. Eu encontro um outro DNA também que eu dou o nome de plasmídio. Algumas bactérias não apresentam parede celular, que são as micoplasmas, mas a grande maioria vai apresentar essa parede celular e ela é rica em peptidoglicano. Podem formar esporos de resistência, que nós vamos chamar de endósporos, e apresentam flagelos, tá? Um ou mais flagelos, geralmente são mais flagelos, é mais de um, e esse flagelo não é formado pelo centríolo. Então volta para mim agora que está na hora da gente comentar o que está no quadro. Parece bastante coisa, é mais ou menos, mas não é difícil não. Eu tenho certeza absoluta que você já entendeu que essa célula é uma célula procarionte. Eu vou encontrar o núcleo totalmente, quer dizer, não é nenhum núcleo, né? Mas eu não encontro uma organização nuclear. Por que eu não encontro uma organização nuclear? O material genético desse indivíduo acaba estando livre na região citoplasmática sem uma membrana que envolva e proteja esse material. Então não há uma membrana nuclear, não há uma carioteca e por esse motivo esse DNA está totalmente livre, leve e solto lá disperso na região citoplasmática, tá? Primeira guerra, tem que saber disso, o que vai caracterizar uma célula procarionte é que aqui eu não tenho uma organização nuclear. E não se esqueçam que ali presente eu tenho como única organela o ribossomo, que está associado ao processo, então, de síntese proteica, tudo bem? Como eu já adiantei para vocês, a gente já leu, então fica comigo por enquanto, tá? Mas como eu já adiantei para vocês, o cromossomo que acontece ali, pessoal, é um cromossomo, pelo amor de Deus, não marque opção que esse cromossomo seria linear. Eu já resolvi muita questão que realmente envolve esse conceito. E eu tenho certeza absoluta que você vai receber uma listinha, eu vou te dar essa listinha de exercícios com bastante questão relacionada à bactéria e você vai perceber que naquela listinha tu vai encontrar essa condição, ó, caindo de monte ali nos gabaritos. Cromossomo bacteriano é circular, pessoal. E esse cromossomo bacteriano, ele é único, está livre na região citoplasmática e ele comanda, ele tem como função comandar toda a atividade celular. Então, eu estou te afirmando que a função desse cromossomo circular, que é encontrado na região citoplasmática, que não é protegido por uma membrana nuclear, tem como função comandar o metabolismo celular, tudo bem? Essa é a função deste cromossomo. E como você já sabe, neste cromossomo bacteriano, a gente não vai encontrar a proteína histona ali presente. Então, esse material não está associado à proteína do tipo histona, tá? Mas esse não é o único material que eu vou encontrar aqui. Você vai encontrar também um outro material que eu chamo de plasmídio.
E o plasmídio, prestem atenção que isso aqui é muito legal de comentar, adoro falar sobre esse assunto, eu me empolgo ao falar de seres vivos, essa é a parte que eu mais gosto da biologia, mas o plasmídio aqui presente, pessoal, ele tem basicamente 3 funções básicas, tá? Esse plasmídio, ele pode e é um plasmídio de resistência. Então, a resistência, por exemplo, ao antibiótico está associado a esse plasmídio. Plasmídio, então, de resistência. Esse plasmídio pode ser, então, um plasmídio de patogenicidade e ele também pode ser um plasmídio conjugante. Plasmídio conjugante você vai entender já já, quando eu começar a falar de reprodução. Mas eu só quero que você entenda que esse plasmídio é um DNA também circular. Só que ele é um DNA, pessoal, independente do cromossomo central. Você tem ali o cromossomo e você tem um plasmídio e esse plasmídio ele seria completamente independente. É um cromossomo, perdão, é um DNA também circular, é um DNA independente e que também apresenta capacidade de autoduplicação. E, como eu já adiantei, ele pode ser de resistência, de patogenicidade e pode ser um plasmídio conjugante. Eu acho que isso é o mais importante por enquanto, pessoal. O que a gente tem aqui realmente é bastante interessante. Eu acredito que esse é o slide mais importante por enquanto da nossa aula. Mas o que eu falei para você, você realmente precisa entender. Adora cair em prova, tá? E só para eu passar esse slide e mostrar finalmente as bactérias e como se comporta essa célula bacteriana, eu só quero destacar para vocês, pessoal, essa parede celular, tá? Parede celular, ela está presente sim, mas não em todas as bactérias. A grande maioria ela vai apresentar. E quando essa bactéria apresenta a parede celular, essa parede ela vai ser rica em um polímero orgânico chamado de peptidoglicano. Essa nomenclatura ela é difícil, sim, mas ela não é tão difícil assim porque ela vai ser exclusiva de bactéria. Então, assim que você encontrar esse termo, peptidoglicano, sem menos de errar, associa ali as bactérias, marca esse gabarito, que com certeza absoluta, esse vai ser o gabarito da questão. Agora, prestem atenção, o peptidoglicano, por vezes, é também chamado de mureína. Então, caso você encontre em prova o termo mureína, tá valendo, é peptidoglicano, é a mesma coisa, gabarito, parede celular bacteriana, tá? Mas nem toda bactéria vai apresentar parede celular, nem toda vai apresentar. Essa é mais vulnerável, sem medo de errar. Uma bactéria que não apresenta parede é mais facilmente eliminada pelo seu sistema imunológico. E eu dou um nome especial a essa bactéria. Bactéria que não tem parede celular acaba sendo chamada de micoplasma. Ela cai em prova? Não, mas está aí a título de informação, tá? Sabendo então de tudo isso, característica geral, tá mais do que na hora de eu começar a apresentar para você essa organização celular, tá? Só que antes, eu gostaria que você olhasse para essa tela, não precisa projetar não. Projetou, e agora? Tanto faz, fica comigo aqui então. Mas eu só preciso que você entenda que é improvável que essa morfologia bacteriana caia em sua prova, pelo amor de Deus, você não é obrigada a decorar o que vai ser uma bactéria que se comporta como coco, diplococo, streptococo, estafilococo, você não é obrigada a decorar isso não, tá? Eu particularmente não vejo isso caindo em questão, já vi, mas são questões bem antigas, você não precisa conhecer essa regrinha, enfim, você não precisa sair decorando isso, mas projeta para mim, por gentileza, só para mostrar a título de curiosidade, tá? Mas aqui a gente consegue perceber, ó, uma bactéria realmente que vive de forma isolada, como eu já adiantei, elas vivem isoladas, mas podem também, adoram, na verdade, formar colônias, e não se esqueçam que colônia é uma associação intraespecífica do tipo harmônica, mais precisamente, importância ecológica é o que você tem que saber. Você quer gabaritar a questão, tem que manjar a importância ecológica. Aqui eu encontro, então, as streptococos, estafilococo. A gente consegue, então, encontrar os bacilos, que são, então, estafilobacilos, streptobacilos. Eu tenho aqui esse cubinho com 8 células que eu chamo, então, de sarcina. Então, aqui eu estou só te apresentando como vai acontecer essa morfologia bacteriana e como ela poderia se encontrar. Mas isso, como eu já adiantei, pode voltar para mim, não seria importante. Você não é obrigado a decorar isso. Fiquem tranquilos. Mas isso que eu vou te mostrar agora é sua obrigação. Então, ao olhar para essa célula, você realmente tem que entender o que está acontecendo aqui. Não tem muito para onde fugir não, tá, pessoal? Eu considero, inclusive, essa organização celular uma organização relativamente tranquila. Eu vou basicamente falar tudo que eu já falei nos slides anteriores aqui, mas agora demonstrando na imagem onde está cada estrutura, e depois eu tenho uma informação, um título de curiosidade para te passar, tá? Que daí você poderia encontrar numa prova mais específica. E nem realmente você não vai encontrar o que eu vou te falar não, mas fica aí a título de informação, numa prova mais específica você poderia encontrar sim. Mas olha para cá então, aqui a gente tem uma bactéria clássica
Não tem muito mistério aqui não, tá? Então, na região citoplasmática, eu encontro, como eu já adiantei para vocês, esse material genético, não tem uma membrana nuclear, não tem uma carioteca, então eu consigo perceber que esse material está totalmente livre e disperso na região citoplasmática. Aqui eu não tenho a representação do plasmídio, mas confia em mim, ele está presente. E como eu já adiantei, esse plasmídio, ele pode ser um plasmídio de resistência, de patogenicidade, ele pode ser um plasmídio conjugante, que eu vou comentar já com vocês o que é esse plasmídio conjugante, mas o mais importante é que você entenda que esse plasmídio, ele seria um DNA circular independente, tá? Também com capacidade de autoduplicação e tá tudo certo. Sabendo disso, é improvável que você erre uma questão, tá? E aqui, como você pode perceber, eu tenho várias bolinhas espalhadas na região citoplasmática e essas bolinhas são os ribossomos, pessoal. Única organela aqui presente. A função, tu já sabe, a gente já passou por essa aula, mas vamos aqui reforçar que a função dos ribossomos está totalmente relacionada com o processo, então, de síntese proteica, tá? Percebam, então, que eu vou encontrar aqui a região, ó, da membrana. Então, aqui a gente tem, de fato, a membrana plasmática, que seria, obviamente, uma estrutura lipoproteica. Externamente à membrana, eu encontro a parede celular. E não se esqueçam que nessa parede eu tenho sua composição peptidoglicano, que também é chamado de mureína, por vezes é chamado de mureína. E aqui eu tenho um outro envoltório. Que outro envoltório seria esse? É a famosa cápsula. E na cápsula, pessoal, eu tenho nada mais e nada menos do que um fator de virulência relacionado a essa estrutura. E isso sempre vai cair sem exceção. Cápsula, quando presente, pessoal, a bactéria acaba sendo chamada de capsulada, bem facinho assim mesmo, tá? Quem tem cápsula é capsulada, quem não tem é não capsulada e tá tudo certo. E a cápsula, quando presente, está relacionada a um fator de virulência. Essa bactéria, ela demora muito mais para ser fagocitada. Logo, eu tenho aí realmente um fator de virulência relacionado a essa cápsula, a essa estrutura, tudo bem? Nem toda bactéria tem, mas quando ela está presente, a bactéria é chamada de capsulada e ali eu tenho sua composição polímero orgânico também, tá? A gente vai voltar a falar sobre ela. Então, eu acho que está tudo certo por enquanto. Nessa minha breve introdução, eu praticamente já dei tudo que é importante para que você resolva a questão. Então, vou te dar uma dica, tá? Se você realmente não quer errar a questão relacionada à bactéria, relacionada a esses organismos, 3 coisas você tem que manjar. Característica geral, reprodução mais precisamente e importância ecológica. Disparado, importância ecológica de fato é o mais importante. Mas sim, se você quer desenvolver ali uma boa questão sem medo de errar, característica geral, reprodução e importância ecológica, tá tudo certo, tá valendo, então vamos continuar aqui. Vem comigo então, vamos começar a falar agora de cada estrutura, tá? Então aqui a gente consegue perceber, projeta para mim por gentileza, meu amor. Aqui eu consigo perceber a presença do plasmídio finalmente. Então essa célula não é novidade para você, tô conseguindo realmente apontar tudo que eu já apontei, então aqui a gente tem realmente esse material, esse cromossomo circular e único na região citoplasmática. Detalhe, eu acabei deixando passar essa informação para vocês, tá? Mas agora eu vou comentar. Essa região que eu encontro esse material genético acaba recebendo um nome muito especial. Acaba sendo chamada de nucleóide, então. Não confundam nucleóide, pessoal, com nucleolo ou núcleo. Nucleolo e núcleo são estruturas que você vai encontrar exclusivamente numa célula eucarionte. Mas aqui na célula procarionte que você vai encontrar é um nucleóide, que é a posição, a localização que esse cromossomo está presente nessa região citoplasmática, tá? Tá tudo certo, tá valendo, informação bem tranquila também, que eu tenho certeza que você já sabe. Então, continuem aqui. A gente sabe, então, que eu vou encontrar os ribossomos e aqui a gente encontra ó, o DNA circular, esse DNA independente, esse DNA também com capacidade de autoduplicação, que, como eu já adiantei para você, ele está relacionado à resistência bacteriana, à patogenicidade bacteriana e é também um plasmídio conjugante, tá? Pessoal, aqui eu destaco a cápsula para vocês. Como eu já adiantei, essa cápsula, ela realmente é também formada por polímeros orgânicos. Essa cápsula, ela de fato é formada pelo glicocálix, o qual consiste em uma substância polissacarídica que é produzida no próprio citoplasma e acaba sendo secretada para a superfície celular. E aqui a importância disparada mais legal que você precisa realmente entender relacionado a essa cápsula, já que ela vai ser um fator de virulência. Então, essa cápsula impede que as células sejam fagocitadas pelas suas células de defesa, tá? Então, aqui, o que a gente agora vai conseguir encontrar, vou projetar só as funções bem rápido, tá, pessoal? Mas aqui o que eu vou encontrar são as fímbrias. Fímbrias são esses apêndices que acabam se estendendo, pessoal, para a região externa dessa célula. E fímbria, você confunde muito, é muito provável que você confunda com os pílis, tá? E não confunda não, porque a função ela é bem distinta.
pili vai ter uma função relacionada à reprodução que envolve mistura de material genético em bactéria. Eu vou destacar para vocês isso já já quando eu começar a falar de reprodução, fiquem tranquilos. Mas a fímbria, que são esses pelinhos, pessoal, servem para fixar a bactéria ao substrato. Poderia ser numa parede, poderia ser no seu trato digestório, trato respiratório, não interessa o substrato. O que vai fixar esse organismo no substrato são esses pelos, são esses apêndices, que eu dou o nome, portanto, de fímbria. Já esses pelos maiores, que acabam comunicando duas bactérias e que geralmente envolvem uma troca de material genético, tá? A transferência de material para uma que é chamada de doador e para uma outra que é chamada de receptora, já que ela vai receber esse material, quem vai formar essa ponte de comunicação entre essas duas bactérias é o que nós chamamos então de pili. Então caiu em prova o famoso pili sexual, eu estou relacionado, aí o próprio nome já sugere, pili sexual, eu estou então associando essa questão a uma reprodução, mais precisamente uma reprodução que envolve mistura de material genético. Mas se você encontrar fímbria, só fixação da bactéria ao substrato, tá? Flagelo, adora cair em prova. Flagelo, pessoal, é responsável pela mobilidade, pelo deslocamento desses organismos. Pode estar presente, pode não estar presente, mas geralmente está. E você pode encontrar um, dois ou vários, geralmente vários flagelos. Mas o mais importante aqui, que adora cair em prova, é uma casca de banana e uma galera cai nessa pegadinha, é que esse flagelo ele não provém do centríolo, pessoal. Eu não tenho centríolo aqui. Esta é uma célula procarionte. Na célula procarionte, a única coisa que você vai encontrar são os ribossomos e guerra vencida. Não tem muito por onde fugir. Então, existe uma proteína muito especial, que é chamada então de flagelina. Presta atenção, não está aí no slide, então presta atenção no que eu falei. Essa proteína flagelina é produzida pela própria bactéria, pelos próprios ribossomos bacterianos. E é essa flagelina que vai estar ali presente na composição desses flagelos. Nunca marquem a opção que flagelo vem, pessoal, de centríolo. Flagelo é rico ali em flagelina, que é sintetizado pela própria bactéria, tá? Então, pessoal, olha só. O que eu vou agora destacar para vocês são as famosas paredes celulares, tá? Parede celular, acredito que tu já conhece a função. Tem muito mistério naquela função que você conhece lá na introdução de citologia, vai ser a função que você vai reconhecer aqui. Mas o que eu vou destacar para você, além da composição que você tem que saber, composição então de parede celular bacteriana, é peptidoglicano, tu já sabe disso, guerra vencida, que é também chamada de mureína, tá tudo certo, tu vai ver que isso cai em prova sim, mas se você realmente quer se aprofundar nesse conteúdo e você realmente quer manjar e gabaritar a questão, preste atenção no que eu vou te falar. A parede celular bacteriana, pessoal, pode se comportar ali de duas formas. Tu pode encontrar e você vai encontrar em prova o que nós chamamos de bactéria gram-positiva e tu também vai encontrar em prova aquilo que nós chamamos de bactéria gram-negativa. Pro, eu aprendi que as bactérias gram-positivas ficam coloridas em roxo e já as bactérias gram-negativas ficam coloridas em rosa. Basta eu saber disso? De jeito nenhum. Você tem que entender o porquê que uma vai ficar de fato roxa e o porquê que uma outra vai ficar de fato rosa. E essa diferença de coloração está totalmente associada à morfologia desta parede celular. Então, olha que imagem legal, pessoal. Aqui o que eu consigo perceber, projeta para mim, por gentileza, meu amor. Aqui a gente consegue perceber que eu tenho nesta parede celular, tá? Ou que eu tenho nesta bactéria, perdão, uma morfologia um pouco diferente dessa outra aqui. Bem tranquila essa imagem, bem fácil de entender. Aqui eu consigo perceber a presença de uma membrana plasmática, uma única membrana plasmática, tá? Aqui eu tenho realmente as proteínas que eu chamo de transmembranas, tá tudo certo, função que tu já reconhece, tá tudo certo mesmo. Mas aqui eu consigo perceber a presença de uma camada mais espessa de peptidoglicano, que é um polímero orgânico. Aqui eu tenho, pessoal, carboidratos e proteínas presentes, tá? O peptidoglicano é isso, é um composto ali em que eu encontro carboidratos e proteínas mais precisamente, tá? Então aqui na bactéria gram-positiva eu tenho apenas uma única membrana plasmática e eu tenho aqui uma camada mais espessa de peptidoglicano, ou seja, mais espessa de mureína. Já nas bactérias gram-negativas, o que eu vou encontrar é uma membrana interna, uma camada mais fina de peptidoglicano e uma membrana celular mais externa. Então eu consigo realmente encontrar aqui um sanduíche de parede celular, tá? E se você entende realmente essa morfologia diferenciada, você vai entender o porquê que esta fica de fato roxa e o porquê que essa fica de fato rosa. A composição, a morfologia que tem tudo a ver, está totalmente relacionado. Então olha para esse processo como é bem simples. Quando você vai colorir,
Quando você vai colorir bactéria, pessoal, você tem que realmente, quer dizer, você tem que realmente não, né? Quando você vai visualizar a bactéria, era isso onde eu queria chegar, você tem que realmente colorir, porque não tem muito por onde fugir, não. Seria simplesmente colocar ali as bactérias no microscópio, sem colorir, você iria visualizar tudo preto e branco, não ia dar certo. Então, tem que colorir, não tem muito por onde fugir, não. Então, independente do processo que eu vou te explicar, vai servir para as duas bactérias, tanto para gram positiva, bem como para gram negativa, beleza? Então, só presta atenção. Quando a gente for colorir, então, eu adiciono primeiro um corante que eu chamo de cristal de violeta. Esse cristal de violeta vai deixar todo mundo roxo, tá? Então, o primeiro corante aqui a ser utilizado é o corante, então, que eu chamo de cristal de violeta. E todo mundo, bactéria gram positiva e bactéria gram negativa, vai ficar roxa. Ponto final, guerra vencida. Joinha por enquanto? Rapidamente depois, a gente acaba adicionando o iodo. Poderia também ser o Lugol, que é um fixador. Então, percebam que o Lugol, ou simplesmente o iodo, depende do que você vai utilizar, ele vai fixar o cristal de violeta. Então, as bactérias grãs positivas ficam roxas, bactérias grãs negativas também vão ficar roxas. Tá todo mundo roxo por enquanto. Só que o meu terceiro passo é o mais importante e é aqui que você realmente vai entender o porquê que uma fica roxa e o porquê que a outra fica rosa. Quando a gente adiciona, pessoal, o álcool, o etanol, acetona, por exemplo, o que eu tenho aqui presente, não esqueçam disso não errem isso não, por favor, é que eu tenho um solvente orgânico. E eu já aprendi que lá na membrana, dei a resposta, né? Mas aprendi que lá na célula gram-negativa, na bactéria gram-negativa, de cara eu já encontro o quê? A membrana plasmática. Então, este álcool, o etanol, a acetona, ou seja, esse solvente orgânico já age diretamente nessa membrana mais externa que eu encontro lá na gram-negativa. E ela automaticamente vai descolorir. Logo, a bactéria gram-negativa ela vai descolorir devido à presença, então, desse solvente orgânico, tá? Então, agora ficou mais fácil de você entender. Quando eu adiciono o próximo corante, que é a safranina, que tem cor rosa, as bactérias grãs negativas adicionam ali, fixam a cor rosa, já que ela descoloriu com a ação do etanol, e a bactéria gram positiva não. Ela acabou, na verdade, ficando mais roxa, sabe por quê? Porque com a presença do etanol, eita que eu dei uma mexida no meu cabelo, mas com a presença do etanol, eu vou ter ali, na verdade, os poros da bactéria gram positiva fechando mais ainda e ela fixando a cor roxa. Vamos repetir o processo então? Primeiro eu adiciono o cristal de violeta, todo mundo fica roxo. Depois eu adiciono o Lugol, o iodo, que é um fixador, fixando a cor roxa. Depois eu adiciono, portanto, o etanol, a acetona, um álcool, um solvente orgânico. E esse solvente orgânico atua de cara na membrana externa da parede, na membrana externa da gram negativa, descolorindo essa bactéria, porém fechando os poros da gram positiva, deixando ela mais roxa ainda. Fez sentido para você? Então, quando eu adiciono a safranina, mas poderia ser também a fucsina básica, tá? Tá tudo bem, depende do corante a ser utilizado, mas geralmente é a safranina. Quando você adiciona a safranina, que tem coloração rosa, a bactéria que descoloriu, a negativa, acaba ficando rosa e a bactéria que ficou mais roxa, porque os poros fecharam, obviamente não vai pegar esse corante. Deu para sacar então? Isso é importante, isso é legal, tá tudo certo. Aqui a gente tem a parede celular, aqui nós temos as funções destacadas para essa parede que você já conhece, proteção, transporte seletivo de nutrientes, enfim, tudo aquilo que você já aprendeu em parede celular lá em citologia, se aplica aqui. Parede celular vai ter função sempre, a mesma função, independente da célula em questão, tá? E acabamos aqui, pessoal, só vou destacar essa imagenzinha, projeta para mim por gentileza. A gente tem aqui, então, mais uma vez essa mesma célula, né, com os ribossomos, como eu já adiantei, como única organela, os plasmídios, o cromossomo circular. Lembrando, então, que esse cromossomo comanda o metabolismo celular, mas o plasmídio, como eu já adiantei, vamos repetir mais uma vez, é um plasmídio, então, de resistência, patogenicidade e plasmídio conjugante, tá, pessoal? E essa região em que eu encontro o cromossomo é chamado, então, de nucleoide. Não encontramos proteínas histonas, não encontramos nucleolo, não encontramos carioteca. E como eu já adiantei, o plasmídio, pessoal, apresenta genes que conferem resistência, apresentam genes que são responsáveis pela síntese de toxina, ou seja, patogenicidade aqui presente. E também eu tenho ali o plasmídio, que seria um plasmídio conjugante, tá? Pessoal, e por enquanto a gente termina por aqui. Então a gente volta para a próxima aula para continuar esse assunto. Terminando aí, eu vou destacar ali alguma importância ecológica relacionada a esses organismos. Comento ali a ação do antibiótico nessa célula e a gente termina então bactéria, tá? Beijo para vocês, obrigada por me acompanharem, até a próxima.